Bíblia aí, abre comigo na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, nós vamos estudar os versos 11 a 15, Tito 2, 11 a 15. Se você tem dificuldade de achar a carta de Paulo a Tito, ela fica antes de Filemon. Não sei se ajuda de alguma forma aí, mas Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Quero fazer a leitura da palavra e eu peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. A gente pode orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco. Deus, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade da Tua Palavra, Deus, e nós, antes de tudo, queremos confessar ao Senhor a nossa incapacidade, Deus. Queremos confessar ao Senhor que se for por nós mesmos, que se for na nossa força, nós no máximo teremos aqui um exercício oco, vazio e sem vida. Mas Deus, nós, ao mesmo tempo que confessamos a nossa fraqueza, confessamos a nossa profunda convicção de que se Teu Santo Espírito agir nessa noite, através da palavra que Ele inspirou, vidas serão transformadas para a honra e glória do Teu nome, Deus. Por isso nós suplicamos que o Teu Santo Espírito haja de maneira sobrenatural na minha vida, através da minha vida, na vida dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui nessa noite, Deus. Para a honra e glória do Teu nome e para o bem do Teu povo, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, deixa eu dar um pouquinho do contexto aqui da carta de Paulo a Tito. Paulo está escrevendo para o seu jovem escudeiro Tito, que está ministrando na ilha de Creta, uma cidade, uma ilha, por onde Paulo já passou. A gente tem um relato lá no livro de Atos, ele ficou lá pelo menos um tempo por causa de uma tempestade, enquanto ele estava indo para Roma, e agora Tito está ali, enviado por Paulo, para poder cuidar dessas igrejas, para poder, como Paulo mesmo diz na carta, colocar em ordem o que faltou lá nas igrejas. Ele está ali para instituir presbíteros na igreja, mas acima de tudo, Paulo enviou Tito ali para Creta, para fazer com que as igrejas ali de Creta aprendam a viver a fé na prática. Aprendam a viver a fé que elas professam de maneira prática no dia a dia delas. Para que isso não seja mais algo apenas teórico, mas que eles entendam que a maneira como eles vivem tem que estar em todas as áreas ligadas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é a capelinha da casa de fazenda. Não sei se essa ilustração faz muito sentido aqui em Niterói, mas casas de fazenda antigamente costumavam ter um quartinho que era o quartinho da capelinha, não é? E às vezes a gente tem a noção de que a vida cristã é assim, a vida é assim. A gente vive a nossa vida nos mais diversos afazeres, mas tem o quartinho que é o quartinho da capelinha. É a nossa religião, onde a gente frequenta aos domingos à noite ou aos sábados à noite, mas aquilo ali não tem nada a ver com o restante da nossa vida, com os outros cômodos da nossa casa. Paulo escreve a Tito para que Tito ensine as igrejas de Creta que o Evangelho não é um quartinho da casa deles, mas que o Evangelho é o alicerce da casa inteira, que precisa moldar a maneira como toda a casa é construída. E assim, Paulo vai escrever a Tito, instruindo Tito a instruir vários grupos das igrejas, a como eles deveriam viver.
Se você olhar aí na sua Bíblia os versos 1 a 10, que vem imediatamente antes do texto que a gente acabou de ler, você vai ver Paulo dando instruções muito práticas a grupos específicos. Olha aí, eu quero te pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai toda hora voltar aí para o texto, tá bom? Então, mantenha a sua Bíblia ligada, né? Eu deveria dizer assim, mantenha a sua Bíblia ligada, e olha para o texto. Olha aí o texto de Tito 2, 1 a 10. Você vai ver Paulo falando aos homens mais velhos, depois Paulo vai dar instruções às mulheres mais velhas, depois ele vai dar instruções às mulheres mais novas, depois aos homens mais novos, e depois ele vai falar aos escravos, ok? Então são instruções muito práticas para grupos específicos da igreja, que Paulo quer mostrar como o evangelho precisa se desenrolar na vida dessas pessoas. Pensa num arquivo zipado. Paulo está querendo dizer, queridos, vocês precisam pegar esse evangelho, que é esse arquivo zipado, e vocês precisam dar 2 cliques nele e dar o unzip, desempacotar o evangelho, para que ele possa preencher todas as áreas da vida de vocês. Por isso, no versículo 11, o versículo com o qual nós começamos, Paulo inicia esse trecho com a palavrinha "por quê?". Ao fazer isso, queridos, ele está fazendo uma referência clara aos 10 primeiros versículos do capítulo, onde ele falou coisas politicamente incorretas, coisas que hoje em dia, se você pregar nas igrejas, muita gente vai falar assim, mas esse pastor aí, não, ele é antiquado demais. Nossa, isso é em pleno século XXI, não é possível que tem gente que ainda acredita nesse negócio. Ó, você quer ver um exemplo? Olha os versículos 4 e 5 de Tito 2. Olha o que ele fala para as irmãs mais novas, olha aí. Ixi, eu nem sei se eu leio isso aqui. Henrique, posso ler? Estou liberado? Olha o que Paulo fala. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Politicamente incorreto esse tal de Paulo, não é? Politicamente incorreto. Mas o texto de 1 a 10, ele é cheio de imperativos. Imperativos que, se não forem obedecidos, se não forem vividos, Paulo vai dizer que 2 coisas vão acontecer. No versículo 5 que a gente acabou de ler, ele diz que se não forem vividos, a palavra de Deus será o quê? Final do versículo 5, olha aí. Difamada, a palavra de Deus vai ser difamada. E olha no final do versículo 10. No final do versículo 10 ele diz assim: a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Ou seja, Paulo passa 10 versículos trazendo um monte de imperativos. Vocês são todos aqui universitários, jovens profissionais, vocês sabem o que é um imperativo, certo? É uma ordem, algo que expressa a vontade, a ordem que Deus tem. 10 versículos ele está dando ordens. Olha, homens mais velhos façam isso, mulheres mais velhas façam aquilo, mulheres mais jovens façam assim, homens mais jovens façam assim. E ele diz que se a gente não obedecer esses imperativos, a palavra de Deus vai ser difamada e o ensino de Deus, versículo 10, não será atrativo. Não será atrativo. As pessoas não vão ser atraídas por vidas que são iguaizinhas às vidas daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, aqui no versículo 11, Paulo vai mostrar como que eu e você podemos viver os imperativos que ele acabou de alistar nos versos de 1 a 10. Ele começa o versículo 11 dizendo: porque a graça de Deus, olha aí, está aí no teu texto, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo começa chamando a atenção das igrejas de Creta para a graça passada, a graça que foi manifesta no passado, a graça que foi manifesta na cruz do Calvário, a graça que se manifestou salvadora. É interessante esse termo aí, manifestou.
era o termo que era usado nos teatros gregos quando o herói entrava em cena. Quando o herói chegava, era esse termo que era usado, a manifestação desse herói. Eu, quando estudei sobre isso, pensei sobre isso, eu logo lembrei daquele herói que sempre chegava na hora certa, o Chapolin Colorado, não é? E agora, quem poderá nos defender? Não é? E aí é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. É óbvio que Paulo não está se referindo a todos os homens, cada homem, ser humano que já existiu no planeta Terra, porque eu e você sabemos que não são todos os seres humanos que são salvos, não é verdade? Infelizmente, a gente tristemente sabe que pessoas rejeitam a Cristo, pessoas muitas vezes não são salvas. Mas no período do Novo Testamento existia um debate muito grande sobre para quem era a salvação. Se a salvação era só para os judeus, ou pessoas que não nasceram em Israel também podiam usufruir da salvação em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é disso que ele está falando. Se manifestou salvadora a judeus, a gentios, a homens mais velhos e homens mais novos, mulheres mais velhas e mulheres mais novas, escravos e livres. A graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. E talvez aqui você esteja falando, pastor, isso aí é chover no molhado. Eu já sei disso, eu já sei sobre a graça de Deus. Eu já sei que eu sou um pecador, que se não fosse Jesus, o que eu merecia era a ira de Deus, mas que por graça e misericórdia de Deus, Ele me amou, e com as grandes e ricas misericórdias dEle, Ele me deu vida em Cristo Jesus, e pela graça eu sou salvo. E se você sabe disso, glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas você precisa ser lembrado disso todos os dias da sua vida, porque eu e você temos uma tendência muito forte de acharmos que a graça de Deus é apenas o passaporte de entrada da vida cristã. É apenas o carimbo no passaporte para que eu e você possamos conquistar o céu, o que é fantástico, é maravilhoso, mas não pode parar aí. E olha o que Paulo diz no versículo 12. Essa graça que ele fala no versículo 11, que se manifestou salvadora a todos os homens, ela não apenas se manifestou salvadora, mas ela, segundo Paulo no versículo 12, ela também, a graça de Deus, ela nos ensina. E a gente não tem muito costume de pensar na graça como uma professora, de pensar na graça como alguém que nos ensina. A gente pensa na graça salvadora, a gente pensa na graça como a porta de entrada da vida cristã, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de pensar que a graça que nos salva também é a graça que nos santifica e nos capacita a viver a vida cristã. Olha como Paulo vai desenvolver o raciocínio dele. Ele vai dizer assim, olha, essa graça que nos salva, ela vai nos capacitar a viver de maneira, o quê? Versículo 12, sensata, justa e piedosa. Sensata, justa e piedosa. É interessante, queridos, por quê? Porque nos versículos 1 a 10, quando Paulo vai falar sobre diversos grupos, ele usa essa palavrinha sensato para todos os grupos. Todos os grupos aos quais Paulo dá instruções, ele fala que eles deveriam ser sensatos. A ideia dessa palavrinha sensato é alguém que consegue dominar os seus desejos, consegue ser disciplinado, consegue ter domínio próprio e não ser entregue, escravo dos seus próprios desejos. Aquilo que dá na minha telha eu vou e faço. Se eu quero, é isso que eu desejo, eu vou e realizo. Paulo está dizendo, não, aprenda a dominar os seus desejos. E ele vai dizer agora no versículo 12, que quem nos ensina a fazer isso, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Queridos, eu não sei você, mas durante muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida cristã frustrada. Eu vivi uma vida cristã de decepção. Eu vivi uma vida cristã em que eu estava sempre frustrado comigo mesmo. Na verdade, por muitos anos da minha vida,
eu questionei se eu não era um cristão fake, se eu não era um cristão pirata. Eu questionei se eu era de fato salvo, porque eu via meus irmãos em Cristo lá na igreja, vivendo uma vida cristã vibrante, obedecendo a Deus, crescendo em santidade, e eu olhava para mim e eu falava assim, caramba, tem um monte de pecado na minha vida que eu não consigo vencer, tem um monte de coisa na minha vida que eu não quero viver, mas eu continuo vivendo, eu tento abandonar, mas eu não consigo, eu falo para Deus, Deus, essa é a última vez, eu nunca mais vou fazer isso. E em seguida o que acontece? Eu caio de novo. Já aconteceu com você? Você já falou isso para Deus? Deus, eu nunca mais. Não durou nem uma semana o seu nunca mais? Já aconteceu isso só comigo? Só eu que vivi isso? Queridos, durante muitos anos, eu vivi desse jeito. Dentro da igreja, mas vivendo como se eu estivesse numa esteira de hamster. Já viu o hamster na gaiola andando na esteirinha? Muito esforço, mas não sai do lugar. Muito esforço, mas não sai do lugar. E queridos, isso só mudou na minha vida quando Deus me deu a oportunidade, o privilégio de aprender que eu estava tentando viver a minha vida cristã confiando em mim mesmo para a minha santificação. Confiando nas minhas próprias forças, no meu esforço, na minha força de vontade. Achando que se eu quisesse mais, se eu me esforçasse mais, se eu fizesse promessas com Deus, eu ia conseguir viver a vida cristã. Até, queridos, que eu tive a oportunidade de aprender do Senhor que a vida sensata, a vida justa, a vida piedosa, ela não é fruto da nossa força de vontade, mas sim da graça presente, operando poderosamente em mim e em você. Os puritanos, eles diziam que isso são os frutos das novas afeições. Eles diziam que a graça de Deus, ela começa a transformar o nosso coração, de forma que eu e você, nós começamos a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. E não foi até que eu entendi isso, que eu consegui viver e experimentar vitória sobre alguns pecados que me perseguiam, alguns pecados que me dominavam, alguns pecados que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar deles. E eu de fato não consegui na minha força, não consegui fazendo promessas para Deus, não consegui na minha força de vontade, no meu esforço, mas eu pude obter vitória e crescer na vida cristã, quando eu entendi que a graça de Deus na minha vida não era apenas um evento passado, no dia que eu me converti, mas que a graça de Deus na minha vida também era um evento presente, diário, cotidiano, me ensinando a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Olha aí para o texto, olha para o versículo 12. Quando é que a graça nos ensina isso? Hoje, Marcão, nesta era presente. Nesta era presente. E como é que ela faz isso? Olha o começo do versículo 12. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Queridos, impiedade são atitudes típicas daquelas pessoas que não temem a Deus. Isso é impiedade. Eu gosto da palavrinha em inglês para a palavra piedade. A palavrinha em inglês para piedade é godliness, que é a ideia de alguém como Deus. Essa é a ideia da palavrinha. A palavrinha piedade. Impiedade é o oposto disso. É alguém que abertamente não teme a Deus, não quer viver para Deus. É alguém que ergueu as mãos para os céus e disse: eu sou o Senhor da minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, os meus desejos são senhores do meu viver, não você, Deus. Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar a atitudes típicas daqueles que não temem a Deus.
Mas não apenas isso. Ela também nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Essa ideia de paixões são desejos fortes próprios deste mundo. Eu não sei quais são os desejos fortes próprios deste mundo que guerreiam no teu coração, mas você sabe. Talvez seja lascívia, talvez seja ganância, talvez seja um desejo por autonomia, porque ninguém se intrometa na sua vida, que você possa viver do jeito que você quiser. Talvez seja cobiça, talvez seja egoísmo, talvez seja homossexualidade. Eu não sei o que é. Você sabe. Estava conversando com o pastor Henrique antes de a gente começar. Queridos, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitos jovens cristãos que estão dentro de igrejas evangélicas e que guerreiam fortemente com um desejo homossexual dentro do coração deles, cientes de que essa não é a vontade de Deus para eles, mas cansados de lutarem sozinhos contra isso, cansados de lutarem com as suas próprias forças, sem entender que o que vai capacitá-los a viver uma vida de piedade, uma vida sensata, justa e piedosa, uma vida de renúncia dos desejos deste mundo, não é a força de vontade deles, mas é a graça presente, atuando na vida deles todos os dias. Isso serve para você que está lutando com desejos homossexuais, para você que está lutando com desejos simplesmente imorais, mesmo que sejam heterossexuais, para você que está lutando com cobiça, lutando porque você deseja a mulher que não é tua, você que está lutando com ganância, porque você quer sempre ter mais, e o teu Deus é o dinheiro, ou você que está lutando com ganância, porque você quer controlar a sua vida de maneira completa, e você se ilude achando que é você que está controlando o seu viver, e que se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais controle. É só a graça de Deus, queridos. É só a graça de Deus que é capaz de nos libertar disso, que é capaz de nos levar a uma vida de renúncia, de desejos mundanos, de impiedade. Com que armas você tem lutado contra o pecado? Quais são as armas que você tem usado nessa guerra? A sua força de vontade? As suas promessas? Banho gelado? O que é que você tem usado? Deixa eu te contar uma coisa. Sua força de vontade, queridos, ela é absolutamente incapaz de dominar a sua carne. Ela é incapaz. Mas a boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que a graça de Deus é plenamente suficiente para nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é suficiente. E entenda, aqui eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar. Aqui eu não estou dizendo que a busca por santidade exclui esforço. Até porque se você virar uma página na sua Bíblia e for para Tito 3, versículo 8, você vai ver Paulo dizendo: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, façam o quê? Se empenhem na prática de boas obras. Você percebe? A vida cristã, o crescimento em santidade, a vida pela graça, ela não exclui esforço, mas ela não confia no esforço. Essa é a grande diferença. A vida cristã vivida no Evangelho, vivida pela graça, ela não exclui esforço, mas a minha confiança não está no meu esforço. A minha confiança não está na minha força de vontade. A minha confiança não está na minha disciplina. O combustível para a minha santidade não é a minha força de vontade, não é o meu esforço. É a graça. É a graça superabundante e sempre presente do nosso Senhor Jesus Cristo. É meditar no que Cristo fez no passado. É meditar no que Cristo prometeu que vai fazer no futuro. É isso que vai me capacitar e te capacitar a começar a ver que Jesus é muito mais bonito, Jesus é muito mais satisfatório do que qualquer desejo passageiro deste mundo caído.
Nada se compara à beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto mais maravilhado eu e você estivermos com Jesus Cristo, menos atraídos eu e você seremos pelos pecados desta vida. Mas existe uma outra arma. Eu falei da graça passada, eu falei da graça presente, mas também existe uma graça que é futura. Se a gente continuar no texto de Tito 2, você vai ver que a graça de Deus está operando em nós nesta era presente, enquanto, versículo 13, aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É a graça futura. A graça passada nos salvou, a graça presente está nos santificando, nos ajudando a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a fim de que possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa, enquanto eu e você aguardamos a nossa bendita esperança. A gloriosa manifestação do nosso Senhor, nosso grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quando a graça de Deus começa a trabalhar no nosso coração, quando ela começa a mudar o nosso coração, a nossa esperança também muda. Eu e você paramos de colocar a nossa esperança em coisas que estão morrendo e colocamos a nossa esperança naquele que já morreu, mas ressuscitou, está vivo para sempre e um dia vai voltar em glória. Isso muda tudo. A nossa esperança muda. Percebe como eu e você muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas que têm prazo de validade? A gente coloca a nossa esperança numa carreira. Puxa, pastor, se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquela promoção, aí sim a minha vida vai fazer sentido, aí sim eu vou ser feliz. Você consegue? Quanto tempo demora até que você já precisa de algo mais, de uma droga mais potente, para que você se sinta de fato realizado? Você acha que se você começar aquele namoro com aquela garota, com aquele rapaz, aí sim, e aí você começa aquele namoro, vocês estão lá namorando, e aí você já começa a falar assim, puxa vida, mas aquela outra garota lá também é tão bonita, né? E eu aqui agora estou preso, rapaz, se eu soubesse que ia chegar aquela garota na igreja, hein? Você já está insatisfeito, já não é suficiente. E deixa eu te alertar uma coisa, você que é jovem. Se você casar com a esperança de que o casamento vai te fazer feliz, vou te dizer duas coisas. Primeiro, você vai ser um frustrado, porque casamento nenhum tem a capacidade de te fazer feliz, só Jesus tem. E segundo, você vai destruir o teu cônjuge, porque você vai colocar um peso sobre ele, que ele não tem estrutura para suportar, porque nenhum ser humano pode ser o seu Messias, o seu Salvador, aquele que vai te fazer feliz, só Jesus consegue, só Jesus consegue. Percebe? As nossas esperanças precisam mudar, queridos. Nós precisamos parar de colocar nossas esperanças em coisas que estão morrendo. Meu ministério está morrendo. Minha esposa está morrendo. Meus filhos estão morrendo. A minha saúde está morrendo. Os meus bens materiais estão morrendo. Você compra um iPhone 11 hoje e daqui a pouquinho esse iPhone 11 já é um iPhone ultrapassado, não é? E você colocou toda a sua esperança de que você ia ser o cara se você tivesse o seu iPhone 11, não é? Tolo você, tolo, não é? Mas a boa notícia é que a graça que está operando em nós hoje, ela nos ensina a mudar a nossa esperança, a parar de colocarmos esperança nas coisas deste mundo que estão morrendo e elevarmos nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro e colocarmos a nossa esperança na manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Ele breve voltará. Ele breve voltará. Ele disse que Ele viria, se encarnaria, Ele veio e encarnou. Ele disse que Ele morreria, Ele morreu. Ele disse que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. E Ele disse que um dia Ele irá voltar. Glorioso, glorioso, para estabelecer o seu reino, para fazer novas todas as coisas e para juntos vivermos a eternidade com Ele. Essa é a esperança do crente. Parece que a gente perdeu isso. A gente perdeu. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. Ele vai voltar e pode ser que seja essa noite. Pode ser que e a gente tem que falar Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem. Essa é a nossa esperança, queridos. Percebe a graça? A graça ela é passada, nos salvando, ela é presente, nos santificando, e ela é futura, fazendo com que eu e você coloquemos a nossa esperança
na vinda, na volta de Jesus. No versículo 14, Paulo vai voltar para o sacrifício de Jesus. E ele vai dizer que Jesus Cristo, ele se entregou com um propósito. Olha aí o versículo 14, ele diz assim: ele se entregou por nós a fim de, ou seja, com um propósito, a fim de duas coisas. Primeiro, nos redimir de toda maldade. Essa palavrinha redimir é uma palavrinha extremamente interessante. No primeiro século, a escravidão ela era diferente da escravidão que aconteceu nas Américas. A escravidão do primeiro século não era uma escravidão racial. Ela era uma escravidão onde você, talvez por um problema financeiro, você poderia se vender para entrar na escravidão, e você também poderia juntar dinheiro para poder comprar de novo a sua liberdade. E esse processo de comprar a liberdade acontecia nos templos pagãos. As pessoas juntavam dinheiro, os escravos, e quando tinham dinheiro suficiente, ia lá no templo de Afrodite, de Atenas, e pagava por sua liberdade. Os sacerdotes tiravam um percentual para eles, veja que isso não é novo, não é? E então pagavam o valor do escravo para o dono do escravo e ele estava livre. Paulo está dizendo aqui, queridos, que Jesus Cristo se entregou para pagar o preço da minha e da sua redenção. Porque eu e você, escravos do pecado que éramos, não tínhamos como comprar a nossa salvação, não tínhamos como comprar a nossa liberdade, então o próprio Jesus veio e pagou o preço com o sangue dele. Mas não foi só para isso que ele se entregou, foi mais ainda. Ele também se entregou, de novo, para nos remir de toda a maldade. Essa palavrinha maldade significa de uma vida sem lei, uma vida desordenada. Ele nos remiu de toda a maldade, mas ele também fez mais. Ele se entregou para purificar um povo particularmente seu. Particularmente seu. Nós somos povo de Deus, queridos. Ele nos comprou com o preço do sangue do Filho dele. Um povo particularmente seu, e o versículo 14 vai terminar dizendo que esse povo é dedicado à prática das boas obras. Queridos, eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia, mas a Bíblia sim tem diversas regras, diversas leis, diversos pode isso, não pode aquilo, diversos imperativos, eu vou resumir dessa forma. Mas eu e você precisamos perceber, queridos, que todos os imperativos da Bíblia, eles são suportados, apoiados por indicativos. Tem alguém aqui estudando letras ou formado em letras? Alguém? Letras? Ok. Vou te pôr na fogueira, cara. O que é um indicativo? Fala para mim. Fala de novo. Ok, especialmente um estado que fala exatamente sobre quem você é, sobre o que foi feito por você, para você, e te dá a sua identidade. Não é? Qual universidade você estudou? Tá bom, vou anotar aqui. Brincadeira, querido. É isso. Todo imperativo da Bíblia, ele é apoiado, sustentado, suportado por Deus falando quem nós somos nele. Deixa eu te dar um exemplo. Abre aí comigo nos 10 mandamentos. Êxodo 20. Pergunta: os 10 mandamentos são imperativo ou indicativo? Vamos lá, pessoal. 10 mandamentos, indicativo ou imperativo? Imperativo, são ordens, correto? Ordens, né? Não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não mentirás, não cobiçarás, não é? Ordens, imperativos. Mas olha como começam os 10 mandamentos. Olha para os versos 1 e 2. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Pergunta para vocês. Isso é imperativo ou isso é indicativo? Isso é lei ou isso é evangelho? Isso é evangelho, queridos, isso é indicativo.
eu sou o teu Deus. Eu já tirei vocês da terra da escravidão. Agora está aqui a minha vontade, os 10 mandamentos. Que não são uma escada para vocês poderem escalar para chegarem até mim, mas são a boa, perfeita e agradável vontade do Deus que já salvou vocês da escravidão e que já chama vocês de meu povo, antes de dar para vocês os 10 mandamentos. Percebe a diferença? Isso precisa mudar a maneira como eu e você obedecemos a Deus. Se você ler o Salmo 119, o Salmo 119 inteiro é sobre a Bíblia. Já viu isso? Ele é inteirinho sobre a Bíblia. E em todo lugar no Salmo 119 você vai encontrar o salmista falando que a lei de Deus é o prazer dele, é o desejo do coração dele. Não é um negócio assim, poxa vida, ai, Deus mandou, vou ter que fazer. É o prazer dele. Por que é o prazer dele? Porque ele já sabe quem Deus é, e ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe que não é um meio de conquistar a salvação, mas é a vontade perfeita daquele Deus que o ama tanto, a ponto de entregar o Filho dele para morrer na cruz por nós. Isso faz toda a diferença. Paulo termina no versículo 15 dizendo: Tito, é isso que você tem que ensinar. Tito, meu filho, é isso que você tem que ensinar. Versículo 15, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Queridos, não dá para tolerar um evangelho sem graça, mas também não dá para acreditar numa graça que salva, mas não santifica. Não tem jeito. Porque a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, para que possamos viver de forma sensata, justa e piedosa na era presente. Algumas aplicações e implicações para nós aqui, à medida que a gente encerra nossos tempos juntos. Primeira delas, preciso te perguntar, meu amigo, minha amiga, a graça de Deus já se manifestou salvadora na sua vida? Ela já se manifestou salvadora para você? Você de fato já assinou a sua declaração de falência espiritual? Você já assinou dizendo: Deus, eu não consigo viver do jeito que o Senhor quer. Eu não consigo. Você já assinou essa declaração e então elevou seus olhos até a cruz e creu que o que aconteceu ali no Calvário foi por tua causa? Foi para pagar os preços do teu pecado e que o seu problema com Deus está resolvido por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário? A graça de Deus já se manifestou salvadora para você. Que isso, pastor? Eu sou de igreja. Eu não estou perguntando se você é de igreja. Eu não estou perguntando se você já foi batizado, se você toca no louvor. Eu não estou perguntando se seus pais eram da igreja, se é a 5ª geração de presbiteriano na sua família, ou de batista, né? Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se a graça de Deus já manifestou salvadora na sua vida. Se os seus olhos já foram abertos. Se você já percebeu que se não fosse a graça de Deus, o que você merecia era a ira justa de Deus na sua vida por toda a eternidade. Mas que pela graça, porque Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele te deu vida com Cristo. Isso já aconteceu com você? Seus olhos já foram abertos? Porque se isso não aconteceu, eu quero suplicar com você que hoje você se prostre diante de Deus. Você reconheça que você não consegue. Você assine o seu atestado de falência espiritual e olhe para Cristo e fale: Cristo, Deus, Jesus Cristo, meu Salvador, eu creio. O Senhor abriu meus olhos, eu creio. Obrigado por me salvar. Já aconteceu com você? Se não aconteceu, não vá embora hoje. Vem falar comigo. E nós vamos brigar juntos com Deus, até Deus salvar você. Segunda aplicação. Será, queridos, que a sua vida de constante queda e consequente frustração não é fruto de sua tentativa de viver a vida cristã na sua força de vontade ou determinação? Será que o fato de você viver caindo, viver se frustrando, viver se sentindo nojento, viver se sentindo decepcionado, questionando a tua fé,
Será que isso não é fruto de você estar tentando viver a vida cristã na tua própria força? Achando que você vai conseguir, fazendo promessas para Deus, se esforçando mais. Será que não é isso? Eu queria te convidar a sondar o seu coração e ver que armas você tem usado na sua luta contra o pecado. Terceiro, queridos, a graça que te salvou tem te treinado para renunciar o modo de viver e as paixões deste mundo? Ou você tem se iludido com a falsidade de uma graça que te salva, mas não transforma? Lembra do que Paulo disse lá em Tito 2,5? Se nós não vivermos aquilo que Paulo explicita, que Deus quer de nós, a palavra de Deus vai ser difamada. A palavra de Deus vai ser difamada. A graça que salva é a graça que transforma. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso de número 8, Paulo diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Toda a graça, para quê? Para que você seja salvo? Vê aí comigo. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Queridos, Paulo está dizendo aos coríntios que eles têm tudo o que é necessário, em todo o tempo, por causa da graça. Por causa da graça. Se a graça não está te transformando, não duvide da graça. Duvide da tua interação com ela. Você provavelmente não está entendendo a graça como você deveria entender. Você não está vivendo a graça como você deveria viver. Talvez você continue achando que o Evangelho é só a entrada para a vida cristã. Está deixando de aproveitar de tudo que o Evangelho tem para te oferecer, não apenas na vida futura, mas aqui e agora, numa vida transformada pelo poder da graça de Deus. Próxima pergunta. O que você está esperando? Qual é a sua bendita esperança? Sabe como você responde essas perguntas? Para onde a sua mente vai quando você não precisa pensar em nada? No que você pensa quando você está ensaboando a cabeça no chuveiro? Para onde a sua mente vai? Qual é a sua bendita esperança? O que é aquilo que você pensa assim, se um dia eu ao menos pudesse... A resposta a essas perguntas, queridos, deixará claro quem é o seu Deus e para quem você vive. Talvez o seu Deus seja um relacionamento, e você vive para poder conseguir um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Talvez o seu Deus seja uma carreira, e você vive para passar no vestibular daquela carreira, ou para conseguir progredir dentro da sua empresa. Talvez o seu Deus seja o seu corpo, e você vive para ter um corpo perfeito. Essa é a sua esperança. O que você está aguardando? Qual é a sua bendita esperança? Quero terminar com uma frase de Agostinho de Hipona, bispo, em Hipona, do 4º para o 5º século. Agostinho disse o seguinte, nas suas confissões: concede-me, ó Senhor, aquilo que ordenas, e ordenas o que quiseres. Ó Deus Santo, és Tu quem concede a graça, quando fazemos o que mandas. Essa é uma bela oração para nós fazermos a Deus. Senhor, me dá aquilo que você manda que eu faça, e me mande o que o Senhor quiser, porque eu reconheço, Pai, que quando eu sou capaz de obedecer o Senhor, foi porque o Senhor me deu a graça para te obedecer. Que eu e você possamos ser libertos da falsa ideia de que a graça apenas nos salva, mas é o nosso esforço que nos santifica, e da falsa ideia de que é possível ser salvo pela graça, sem ser transformado pela mesma graça que nos salvou.
Que Deus tenha misericórdia de nós e continue a derramar graça sobre graça na minha e na sua vida, para sermos não apenas salvos, mas para sermos santificados de glória em glória, à imagem do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Posso orar com os irmãos? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos salva e depois nos entrega a nós mesmos, dizendo, vamos ver o que vocês são capazes de fazer. Mas não, Deus, o Senhor nos toma pelo braço e a Tua graça nos capacita e nos ampara a viver todos os dias para a Tua glória, crescendo em santidade, vencendo a impiedade e as paixões mundanas. Senhor, eu oro, eu intercedo, Pai, por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, pedindo que a Tua graça se manifeste. Aqueles que ela ainda não se manifestou salvadora, se manifeste salvadora, Deus. E aqueles que já experimentaram da graça salvadora, que eles possam também provar, Deus, desta graça santificadora, que os transforma cada dia, que os capacita, que os empodera a viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado.